A paz do Senhor Jesus, vou deixar uma reflexão para os irmãos. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que está em Mateus 14, versículo 22 ao 33, que quando é o Jesus, ele anda sobre as águas. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios de terra açoitados pela onda, porque o vento era contrário. Aqui conta cerca que Jesus ele estava no monte orando e pediu os discípulos para passar para outra margem do mar, para eles fazerem outra vigília. Quando Jesus, já era tarde, quando Jesus ele desce do monte, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelos ventos, tempestades. E foi quando ele faz o milagre de andar sobre o mar. Quando ele começa a andar sobre o mar, que no versículo 26 conta, e os discípulos, ao o verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E todos, de medo, gritaram. Mas Jesus logo fala com eles: não tem mais, sou eu. Aqui conta que quando Jesus fala com eles: não tem mais, sou eu, Pedro logo fala: se disse, se és tu, Senhor, manda ir a ter contigo por sobre as águas. Foi quando Pedro começa a andar sobre as águas, vai até encontro de Jesus. Ele vai até encontro de Jesus. Mas quando Pedro vê a situação que ele se encontrava no meio do mar, no meio do vento, tempestades, ele tira o olhar de Jesus, ele tira o olhar de Jesus e olha pelas circunstâncias, pela situação que ele se encontrava. Aí, quando ele olha pela situação, pelas circunstâncias que ele se encontrava, ele começa a se afogar, ele começa a se afundar no mar. É quando ele grita: Jesus, socorro, Jesus, me ajuda. É quando Jesus estende a mão, é onde Jesus faz outro milagre, é de socorrer ao Pedro quando estava afogando, andando sobre o mar. Oh Jesus, tanto que Jesus é maravilhoso. Quando Jesus foi o único. Ele andando sobre as águas, dá a mão para Pedro e tira Pedro da água e coloca no barco. Aqui Jesus faz dois milagres. Ele andando sobre as águas e ele tirar Pedro de se afogando e colocar dentro do mar, dentro do barco. O que Jesus nos ensina aqui? E Jesus fala aqui no capítulo 31, e portanto Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? A gente nunca deve duvidar daquilo que Jesus tem para a nossa vida. A gente nunca deve duvidar das promessas de Deus na nossa vida, porque Jesus, quando ele promete, ele cumpre. Deus não é o Deus da mentira. Deus, quando ele promete um milagre na nossa vida, ele se cumpre. Deus, quando ele promete algo na sua vida, ele se cumpre. Mas hoje eu te pergunto, até quando? Até quando você vai ficar passando pelo deserto sem pedir a proteção de Jesus? O que Jesus nos ensina aqui nesse versículo ele está com as mãos estendidas para ti hoje, irmão. Ele está com o braço, com a mão esperando você ser amigo dele. Jesus está o tempo todo com o braço estendido para tirar você do fundo do mar, para tirar você do fundo do poço, para tirar você da depressão, para tirar você das enfermidades. Mas para isso,
Você tem que chamar Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. Não adianta estar passando por alguma dificuldade, por alguma enfermidade e estar só pedindo, Jesus, 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 Jesus. Não adianta você ficar só reclamando que Deus não fala comigo, Deus me abandonou. Deus tem promessas para mim, mas não cumpre. Deus cumpre. Mas até quando você vai parar só de pedir? Até quando você vai ficar só reclamando? Jesus está lá em cima de braços cruzados, só ouvindo você reclamar, só ouvindo você cobrar. Mas o que você está fazendo para Jesus? O que você está fazendo para Jesus ter a sua amizade? Para você ser amigo de Jesus? Na Bíblia ensina em Mateus 6. Vou abrir para os irmãos aqui. Mateus 6:6. Deus nos ensina a orar. Mateus 6:6 fala: Tu, porém, quando orares, entrar no quarto, fecha a porta, orares a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Deus aqui nos ensina a orar. Olha para você ver o que Jesus te deu o beabá para ter a amizade dele. Jesus nos ensina a orar e o que falar com Jesus. Está escrito na Bíblia, Mateus 6:6, que ensina: Tu, porém, quando orares, entrar no quarto e fechar a porta, e orares a teu pai que está em secreto, e teu pai te vê em secreto e te recompensará. Em Mateus 6:33, buscai, pois, o primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vós serão acrescentadas. Em Mateus 6:9-15, ensina o que você deve falar em secreto com Jesus na hora de orar, que é a oração do Pai Nosso. Oração dominical. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas vidas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixais cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Aqui Jesus nos ensina a ter a Ele com nós. Ó Jesus, obrigado. Aqui Jesus nos ensina a ter a sua amizade. Ó decanto labaracéria. Jesus nos ensina aqui a passar pelo deserto com Ele. Jesus está na sua enfermidade, estendendo a mão para você, esperando só você chamar Ele, só você ter a amizade dele. Não adianta a gente não ir para a igreja e não praticar aquilo que Jesus nos ensina na Bíblia. Não adianta a gente ir para a igreja e ir nos cultos e não chamar Jesus para dentro da casa da gente, não chamar Jesus para a gente ter uma intimidade. Jesus quer ter uma intimidade comigo e com você, irmão. Mas para você ter uma intimidade com Jesus, decanto labaracéria, você tem que orar para Ele. De repente, o que Jesus tem para falar com você, Ele quer falar com você, só para você, e não através de pastor, ou através de algum profeta. Ele quer falar em secreto com você. De repente, aquela mensagem, aquele milagre, aquela resposta que Ele quer que você, Ele não quer falar através de alguém, quer falar com você em secreto, em oração. Primeiro a gente tem que buscar intimidade com Jesus, para depois ele responder através de um pastor, através de um profeta na igreja. Deus responde a gente através de pastor, através de evangelista, missionário, algum profeta. Mas primeiro Ele quer ter intimidade com você, irmão. Primeiro Ele quer ter a sua amizade.
A gente não pode exigir algo de alguém se a gente não é amigo dele. A gente não pode exigir um presente de alguém se aquela pessoa não é nossa amiga, não é nosso amigo. Como você quer ter um milagre de Jesus se você não traga ele para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, para dentro da sua enfermidade, para dentro da sua família? Jesus, ele quer nos responder, ele quer falar com você, ele quer falar comigo, mas para isso você tem que praticar aquilo que está na Bíblia. Em Mateus 6:6, Mateus 6, 9 a 15, Mateus 6, 33, ele ensina aonde orar, o que falar e o que você buscar. Jesus, a gente não pode só cobrar de Jesus, a gente não pode só cobrar de Deus. A gente tem que fazer algo para ele. É da terra para o céu e do céu para a terra. É nós abençoando, orando daqui para lá e ele, daqui para o céu e ele abençoando de lá para cá. A gente perde muito tempo no Zap, no Facebook, no Instagram, na internet, porque você não pode perder meia hora orando no quarto em secreto, buscando a Deus para a sua vida. A gente, quando busca a Deus na nossa vida, as enfermidades elas ficam mais fáceis de ser superadas. Que você passar pelo deserto sem Deus, você não sobrevive, irmão. Mas passar pelo deserto com Deus, você passa, você dribla, você passa por cima das dificuldades, das barreiras. Porque assim como Deus ressuscitou Lázaro, Deus pode ressuscitar você hoje, irmão, para a vida. Deus pode tirar você hoje dessa depressão. Jesus pode libertar você hoje dessa enfermidade que você está passando. Jesus pode tirar você hoje dessa dificuldade financeira, decanto alabaracéria, dessa dificuldade financeira que você está passando hoje, irmão. Jesus pode fazer tudo na nossa vida, mas para isso a gente tem que ter intimidade com Ele. A gente tem que ter um respaldo na vida da gente. Que o único amigo que a gente tem é Jesus. O único que pode tirar nós das dificuldades, o único que pode tirar nós das enfermidades é Jesus. Ele que abre e fecha a porta, mas se ele abrir fechar ele vai abrir 10 para ti, irmão. Depressão tem cura. Tem, ao lado de Jesus. Não há remédio melhor para uma enfermidade, para uma depressão, do que Jesus. Eu tive depressão e quem me curou foi Jesus. Em 2014 eu tive depressão forte. Quem me curou foi Jesus. Ele me curou. E hoje eu estou aqui. E você que está passando por algum tipo de depressão, por algum tipo de enfermidade, irmão, procura Jesus. Procura seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Que é compartilhar e viver a vida dele. A gente tem que viver aquilo que Jesus nos ensinou. Deus mandou o seu Filho único para a vida, para nos salvar, para nos ensinar a viver. Deus está aqui, o beabá está aqui na nossa mão, no nosso alcance, que é a Bíblia. A gente tem que viver a vida com Deus e parar de escutar amigos que não vão te fortalecer em nada, não vão te ajudar em nada. A gente tem que largar as fofocas para um lado, não dar ouvidos a isso. A gente não tem que dar ouvidos a ninguém. A gente tem que dar ouvidos a Jesus. Ele que pode abrir porta de emprego, Ele que pode curar nossas enfermidades, Ele que pode curar a nossa vida financeira. Ele pode restaurar o seu casamento. Jesus é maravilhoso, Ele pode tudo na sua vida, na minha vida. Mas para isso você tem que ter intimidade com Jesus. Não é só ir para a igreja, escutar o pastor falando, o missionário falando.
evangelista, um profeta pregando e você não praticar isso em casa. Não adianta você ir para a igreja, sair da igreja e fazer fofoca, falar da vida dos outros. A gente tem que ir para a igreja, é procurar Deus, é procurar o Espírito Santo de Deus na nossa vida, é ter Ele do nosso lado, é ter Ele, decanto labaracéria, é ter Ele como seu amigo e único Salvador. Mas para isso você tem que praticar. Você tem que ler a Bíblia, você tem que seguir a Bíblia. Não adianta você saber da Bíblia, sendo que você está fazendo ao contrário. Não adianta você saber a Bíblia de cor e salteado e praticar o que as pessoas do mundo praticam. É criticar alguém dentro da igreja, é criticar alguém de fora, é criticar a vida dos outros, é falar mal da vida dos outros. Não adianta você ir para a igreja e praticar o que o povo do mundo fala. Você tem que ir para a igreja procurar a salvação que é em Cristo Jesus. Você tem que ir para a igreja procurar ter intimidade, igual eu já falei, é a tua intimidade de Deus, chamar Deus para dentro da sua vida. Quando você chama Deus, decanto labaracéria, quando você chama Deus para dentro da sua vida, as coisas ficam mais fáceis, a porta se abre. Não é que você vai aceitar Jesus, que você vai ter a intimidade com Jesus, que os problemas tudo vão acabar, não vão não. O inimigo vai tentar de todo jeito levar você para o mundo de novo. Mas Jesus é mais. Quando maior dificuldade você passa, decanto labracéria. Quando maior dificuldade você passa, maior vai ser a vitória para a sua vida. Maior vai ser a vitória para você, para a sua família. Quando maior a dificuldade, maior o obstáculo você passa, maior é o milagre que Deus tem para mim e para você hoje. Então, irmão, a vida com Jesus, ela é maravilhosa, ela é perfeita e agradável. Amém, irmãos? Fico com essa palavra hoje. Em Cristo Jesus, Deus abençoe a todos. Um ótimo dia e uma ótima semana.